Opoi, finalmente vamos falar de quinta dimensão, buracos brancos, viajar mais rápido que a luz e outras coisas. Passou muito tempo, né? Falando nisso, o tempo é a coisa mais importante que você tem, e por isso eu resumi tudo o que você precisa saber sobre o universo nesse vídeo, acompanhando os acontecimentos do filme Interestelar, e tive que pesquisar muito a fundo, e as fontes do conteúdo pesquisado vão estar aí na descrição. Eu só tenho 16 anos, então a chance de eu ter errado algo é até que alta. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, então deixa um like aí e bora lá. A gravidade tá puxando. Acostumou com o espaço, né? A gravidade é maior que terrestre. E eu moro aqui são 7 anos na Terra. Vai. Calma. Casey, pega os dados aí. Cadê o resto? Deve estar lá nas montanhas. Montanhas? Mas aqui só tem água? Lá no horizonte, consegue ver? Não, eu não sei o que vocês estão vendo, mas não são montanhas. Como assim? São ondas. Voltem pra Ranger agora. A gente não vai sair daqui sem os dados. Quê? Não dá Vou tempo! levar a primeira parte. Você tá maluco? Eu consigo. Volta pra nave! Fiquei preso. Já era, saiu do planeta. Não! Você vai voltar! Casey, ajuda! Estou a caminho. Você não tem nenhuma ideia de quando vai voltar. Murphy, não me faz ir embora desse jeito. Meu Murphy. Motor principal autorizado. T-10. Não me faz ir embora assim, Murphy. 9. 8. 7. 6. 5. Motor principal ligado. 4. 3. Eu te amo pra sempre. 2. Eu vou voltar. Naquele dia, milhões de pessoas olhavam para o céu. Duas equipes estavam divididas para observar o mesmo evento em pontos de vista diferentes. Uma equipe estava na Ilha do Príncipe, localizada no continente africano, enquanto a outra na cidade de Sobral, no Brasil. O evento em si era um eclipse solar, mas esse não era o foco da equipe. Eles estavam tentando ver uma estrela que estava atrás do Sol, mas como? Para explicar isso, eu preciso explicar o que é o espaço-tempo e a curvatura da luz. A velocidade da luz é uma constante universal. Não importa o observador, a luz sempre se move à sua velocidade máxima. Nada com massa pode alcançá-la. Por exemplo, se você estiver em um carro a 50 por hora, para você é como se o mundo estivesse se movendo a 50 por hora na direção oposta. Se um segundo carro passar por você a 60 km por hora, você perceberá esse carro se movendo a apenas 10 km por hora em relação a você. É tudo relativo. Agora em outro cenário, imagine que você está viajando a 99% da velocidade da luz e acende uma lanterna. A luz dela se afastará de você como se você estivesse parado no planeta Terra. A luz é uma constante. Independente do observador, ela se afastará na mesma velocidade. Isso é muito diferente de, sei lá, você atirar com um dardo de Nerf e tentar correr atrás dele. No caso do dardo de Nerf, se você correr rápido o suficiente, você pode alcançar ele. Mas a luz, não importa o quão rápido você esteja se movendo, você nunca vai poder alcançar ela, porque ela sempre se moverá a velocidade da luz em relação a você. E o espaço-tempo são as 3 dimensões de espaço que conhecemos mais o tempo, ou seja, ele é a estrutura por trás do universo e o Big Bang deu início a ele. O espaço-tempo está se expandindo como se fosse um pão com passas assando. Nesse caso, o pão seria o vácuo do espaço, que se expande, e as passas seriam a matéria do universo. O espaço-tempo, conforme descrito por Einstein, é como uma malha ou um lençol. Quando um objeto massivo como o Sol está presente, ele deforma essa malha, criando uma curvatura no espaço-tempo, que chamamos de gravidade. Isso faz com que a luz, que normalmente viaja em linha reta, siga uma trajetória curva ao passar perto de uma grande massa. A sua frequência também pode acabar mudando, ou seja, a sua cor. Porém, mesmo que a luz emitida por uma estrela, a qual estivesse atrás do Sol, tivesse sua trajetória modificada, nós não iríamos conseguir vê-la, isso porque a luz do Sol é muito forte. Aliás, é por isso que a gente não vê estrela de dia, até porque o Sol ilumina a atmosfera e deixa o céu mais opaco. Mas durante um eclipse, seria possível ver alguma estrela que teve a sua trajetória modificada pela gravidade solar.
estelar. E assim que foi mais ou menos comprovada a teoria da relatividade geral de Einstein. Mas por que eu tô falando como tudo isso funciona? Bom, eu só tô me preparando para apresentar para vocês o maior inimigo de Interestelar e que você está contra ele agora, mas não sabe descrevê-lo. Eu estou falando do tempo. O filme começa com Cooper e seus filhos perseguindo um drone com painéis solares capazes de suprir uma fazenda inteira. Cooper é um piloto aposentado da NASA que vive com seus filhos, Tom e Murphy, e seu sogro Donald em uma fazenda. O mundo está enfrentando uma praga que destrói plantações e enche tudo de pó. A raça humana está em perigo e as pessoas são estimuladas a serem fazendeiras. Murphy acredita ser atormentada por um fantasma em seu quarto que faz com que objetos se movam por conta própria. Ela tenta avisar o seu pai sobre o fantasma, mas ele não acredita. Caso o fantasma esteja se comunicando, eu tô tentando Morse. Pontos e traços, eles... Eu sei o que é código Morse, só não acho que sua estante esteja tentando falar com você. Depois de capturarem o drone, Cooper é chamado para uma reunião da escola dos seus filhos. Lá os diretores contam que o Tom vai ser um ótimo fazendeiro e que o mundo não precisa mais de engenheiros como Cooper. Os diretores também falam sobre a Murphy, que ela havia arranjado problemas porque ela levou um livro que conta sobre as missões Apollo. Porém, como as missões espaciais não agradam a opinião pública no universo do filme, os diretores e toda a sociedade acreditam que as missões Apollo foram falsas. Cooper fica bravo e diz que vai levar Murphy para ver um jogo de beisebol para fugir de tanta gente imbecil. Como foi? Fiz você ser suspensa. O quê? Mas ao chegarem ao lugar do jogo, algo acontece. Vamos embora. Ao chegar em casa, Murphy percebe que esqueceu a janela do seu quarto aberta. Cooper nota padrões estranhos de poeira no chão, que ele percebe serem coordenadas geográficas. Agora que ele acredita em Murphy, ele tenta ir sozinho para a localização mostrada, mas ele não consegue. Depois de muito tempo de estrada, eles chegam em uma base estranha. Cooper começa a investigar o local, mas de repente... Cooper acorda e é abordado por um robô chamado TARS e uma mulher chamada Amelia Brand. Ela leva Cooper a uma sala onde está Murphy e outras pessoas. Cooper acaba reconhecendo o Dr. Brand, que é o pai de Amelia Brand e foi alguém importante na vida dele quando ele era piloto. Cooper explica como chegou ali e Dr. Brand explica que aquele lugar é da NASA e que a opinião pública não estava gostando de gastar dinheiro com exploração espacial e por isso o trabalho deles começou a ser feito de forma secreta. Ele diz que a vida na Terra está condenada e a última geração de humanos será a da Murphy. Ele diz que tem uma missão para salvar a humanidade, mas que só contaria se Cooper topasse fazer parte dela. Você é o melhor piloto que tivemos. Eu mal saí da estratosfera. Essa equipe nunca saiu do simulador. Há uma hora nem sabiam que eu estava vivo. Vocês iam de qualquer jeito, não é? Mas alguma coisa o enviou aqui. Eles escolheram você. Essa missão espacial seguiria os passos de missões anteriores, as missões Lázaro. Essas missões tinham a proposta de atravessar uma espécie de portal ou atalho espacial chamado de Buraco de Minhoca, que apareceu misteriosamente na órbita de Saturno. Um buraco de minhoca não ocorre naturalmente. Alguém colocou ele lá. Eles? O Buraco de Minhoca levou os astronautas a sistemas planetários localizados em outra galáxia. Um desses sistemas pareceu promissor, com 3 planetas possivelmente habitáveis. Seriam enviados sinais de luz de volta à Terra a cada ano para obter informações sobre o planeta explorado. Porém, nenhum dos astronautas voltou, e a missão de Cooper seria assim. Enquanto o Dr. Brand resolve uma equação matemática para entender como controlar a gravidade, Cooper iria visitar cada um daqueles planetas com uma equipe e pôr em prática o plano A ou B. O plano A seria confirmar se alguns dos planetas são habitáveis e fazer com que a humanidade tenha um novo lar, enviando humanos para lá. Já o plano B seria abandonar as pessoas da Terra e ativar uma espécie de bomba embrionária que geraria humanos para viverem no novo planeta encontrado, assim resetando a espécie humana. Cooper é convencido em salvar a humanidade e os seus filhos, mas antes ele precisaria se despedir deles. Você tem que falar comigo, Murphy. Murphy fala que decifrou mais um código do fantasma, dizendo fica. Cooper explica que eles o escolheram de alguma forma e que precisa ir de qualquer jeito. Ele conta que o tempo sofrerá alterações e passará mais lento para ele, fazendo que quando ele volte para a Terra, Murphy tenha a mesma idade que a sua. Murphy. Você não tem nenhuma ideia de quando vai voltar. Nenhuma ideia! Murphy. Ela acaba chorando e Cooper tenta se despedir. Tom pergunta se pode ficar com a caminhonete de Cooper e ele diz que sim. Após se despedir de Donald, uma contagem regressiva se inicia. 5, motor principal ligado. 4,
3, 2, 1. Acionar a ignição. Agora que Cooper, Amelia Brand, Homley, Doyle e Tars estão indo em direção à órbita de Saturno, agora sim, a nossa jornada por trás da ciência começa. A característica mais marcante no filme é a ciência envolvida nele. Físicos ajudaram a escrevê-lo. Vamos analisar a cena. O corpo humano tem a saúde afetada sem a presença de gravidade. Por isso, a nave em que eles estão é tipo uma centrífuga, já que é possível simular a força da gravidade acelerando no espaço. Por exemplo, se a aceleração da gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo, então se você acelerar um foguete nessa exata velocidade, será muito difícil você sentir alguma diferença da sensação de estar na Terra ou no foguete. E para não gastar recursos no espaço, os astronautas utilizam uma câmera de hibernação espacial no filme. Mas isso é possível na vida real? Tem um documentário com vários episódios chamado Segredos da NASA, que explica se isso é ou não possível. No documentário é explicado que por mais que seja possível no futuro usar essa tecnologia, a gente não sabe quais efeitos isso pode ter na mente. Talvez você passe a esquecer procedimentos cruciais, e se você tiver pesadelos, você não vai poder acordar durante semanas, meses ou até anos. Isso porque as distâncias do espaço são enormes. Por exemplo, a Lua, que parece estar perto da Terra, na verdade tem um espaço entre ela e o nosso planeta que cabe todos os planetas do Sistema Solar, mais os planetas anões, e ainda sobra espaço. Então, para medir distâncias tipo do Sol até a estrela mais próxima dele, a gente tem que usar uma medida chamada anos-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo do espaço durante um ano. A luz em um segundo consegue dar 8 voltas ao redor do planeta Terra, mas mesmo assim, ela demora mais de 4 anos para chegar na estrela mais próxima do Sol. Você pode pensar que pra gente alcançar essas distâncias, a gente tem que fazer uma nave que viaja uns 20% da velocidade da luz, mas isso custa muita energia. Pra você ter noção, a velocidade da explosão da morte de uma estrela é de entre 3 a 30% da velocidade da luz. Chegar em 100% custaria energia infinita, e por isso é impossível. Então é praticamente impossível a gente fazer uma viagem dessas, já que até a luz parece ser muito lenta. Talvez exista uma forma de resolver esse problema. Vamos entender as propriedades do espaço-tempo. Por trás dele temos o espaço, que é composto de 3 dimensões espaciais, e a dimensão do tempo. Dimensões são todas as direções possíveis de se mover em um determinado espaço. Exemplo, a medição de temperatura tem uma dimensão, a de altura. Ela pode subir ou descer, ou seja, ela tem uma dimensão. Em um jogo 2D, o personagem pode se mover pela dimensão de altura e pela dimensão de largura. E nós nos movemos nas 3 dimensões de espaço e na dimensão do tempo, que só vai pra frente. O Einstein descobriu que o tempo e o espaço são parte da mesma coisa. O tempo é chamado de quarta dimensão. Tanto que a gente pode contar tempo em metros, mas isso eu explico depois. O espaço-tempo geralmente é representado por um tecido de 2 dimensões espaciais que representa o nosso universo, que tem 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Esse tecido se distorce na presença de massa e energia, que por sua vez são representados como objetos que pesam em cima do tecido. Mas a gente deve fingir que esses objetos estão dentro do tecido, fazendo parte daquele universo. E a distorção do tecido apontando para baixo seria a gravidade. Mas isso é errado, porque dizer isso seria a mesma coisa que falar a gravidade do nosso universo é a distorção do espaço-tempo apontando para uma 4ª dimensão espacial extra, que não conseguimos ver. Mas como assim? Lembrando que isso está errado. Vamos entender o conceito de dimensões espaciais extras. Imagine um quadrado vivendo num papel, um mundo 2D. Ele só conhece altura e largura. Agora dobre o papel até as pontas se encontrarem. O quadrado pode andar em linha reta e voltar ao ponto de partida, sem perceber a curvatura 3D, como se fosse um personagem de um jogo 2D passando pela curvatura daqueles monitores gamer. Se um objeto 3D conseguisse atravessar o papel como um fantasma, o quadrado só veria a parte que toca o papel, como se fosse um escaneamento do objeto. E os seres 2D, por terem uma visão 1D, eles só veriam linhas, assim como nós vivemos em 3 dimensões de espaço e vemos imagens 2D, ou quase isso, porque nós temos 2 olhos. Mas por termos essa capacidade, conseguimos ver o que há dentro de uma caixa 2D, porque vemos em 2D e não em 1D como os seres de lá. Da mesma forma, nosso universo 3D pode ter uma 4ª dimensão espacial, que não vemos. Os seres de lá teriam uma
uma visão 3D, podendo ver a parte de dentro das caixas 3D ou dos nossos órgãos. Se uma esfera 4D tocasse nosso espaço 3D, veríamos apenas um escaneamento 3D dela. Nós veríamos simplesmente uma esfera aumentando e diminuindo. A mesma coisa ocorreria em um mundo 2D ao fazer uma esfera 3D atravessá-lo. Os seres de lá veriam um círculo aumentando e diminuindo, como um scan de um cérebro. Mas existe uma forma de representarmos objetos de dimensões extras. Por exemplo, um cubo 4D, um Tesseract. Essa é uma representação 3D dele. O problema é que quando representamos objetos de dimensões superiores em algo de uma dimensão inferior, ele fica distorcido. Por exemplo, um cubo 3D tem 90 graus entre seus vértices, mas como a nossa visão é 2D, nós não podemos ver todos esses ângulos desse cubo terem 90 graus ao mesmo tempo, ao contrário de quando vemos um quadrado 2D. Para isso, precisaríamos ter uma visão 3D, mas só de termos uma visão com uma dimensão a menos do nosso espaço já está ótimo. Você pode conseguir entender que isso é um cubo e não um quadrado todo amassado e zoado em 2D. Então, para entendermos a representação do Tesseract, perceba que todas as dimensões do espaço têm ângulos retos, ou seja, de 90 graus entre si. Uma quarta dimensão seria uma nova direção que também formaria um ângulo de 90 graus com cada uma dessas outras 3 dimensões. E a única forma de representarmos essa dimensão seria distorcendo o objeto, assim como fazemos com um cubo 3D em uma tela 2D. Agora que você entende o conceito de dimensões espaciais extras, saiba que o tempo não é uma quarta dimensão de espaço, mas sim uma de tempo. Tem gente que chama a quarta dimensão de espaço de quinta dimensão só para incluir o tempo, mas isso fica muito confuso, então eu prefiro separar as coisas e chamar o tempo de dimensão temporal separado das outras. Mas lembra por que eu contei essa história? Porque eu quero deixar claro que a gravidade não é a distorção do nosso universo apontando para uma quarta dimensão espacial como a analogia do tecido faz parecer. Isso é errado. Não precisamos de uma quarta dimensão espacial para explicar o universo. Então como corrigir a analogia do tecido? Olhando tudo de cima. Não que estejamos ocultando a distorção apontando para uma dimensão extra. Não, esquece isso. Eu vou te fazer entender o que de fato é essa distorção e para onde que ela aponta, já que não é necessária uma quarta dimensão espacial para explicar isso. Tá vendo essas malhas desenhadas nesse universo 2D que representa nosso universo 3D mais a dimensão do tempo? É só isso que a gente precisa. Vamos substituir essas malhas por trilhos e a matéria e energia por trens. Os trens distorcem a trajetória dos trilhos, ou seja, matéria e energia distorcem o espaço-tempo. Mas um trenzinho só não é suficiente para distorcer o próprio trilho a ponto de mudar significativamente sua trajetória. Mas o acúmulo desses trens pode distorcer a direção dos trilhos de maneira significativa, assim como uma rocha não consegue atrair gravitacionalmente objetos como um planeta de rochas atrai. E se colocarmos um trenzinho próximo ao planeta formado de trens, o planeta vai distorcer os trilhos, forçando com que o trem seja direcionado a ele. Agora, se retirarmos todas essas referências, não entendemos o que acontece. Parece que o planeta está atraindo o trem, assim como planetas no nosso universo parecem ter uma força mágica de atração, sendo que é só a distorção do espaço-tempo por conta da massa e energia do planeta. Mas o que de fato é o espaço-tempo? É algo que dá para tocar? Ninguém sabe exatamente. Talvez ele seja formado por partículas extremamente pequenas que, se comparadas a um grão de areia, átomos teriam proporções de galáxias. Mas algo que sabemos é que esses trilhos do espaço-tempo estão se expandindo, criando mais espaço entre as coisas, como se fosse uma bexiga inchando. Essa expansão pode ser mais rápida que a luz, já que o espaço-tempo não é feito de matéria ou energia como conhecemos. Seguindo essa lógica, tudo aponta que no início do universo esses trilhos estavam todos grudados e toda a matéria e energia estava concentrada em um ponto só de gravidade infinita chamado singularidade, o qual não tem nenhuma dimensão espacial. A repentina expansão do espaço-tempo no início do universo é o que chamamos de Big Bang. Até hoje o universo está nessa expansão, mas talvez exista um processo reverso chamado Big Crunch, que faria com que o universo voltasse a ser uma singularidade e tudo faria parte de um loop infinito. E essa força mágica que faz com que essa bexiga do espaço-tempo se infle, crie espaço entre as coisas, tipo vácuo literalmente, aumentando as distâncias do espaço-tempo, a gente chama de energia escura. Mas enfim, agora que você entende como funciona o básico do espaço-tempo, é possível explicar uma forma distinta de se mover nele, que resolve o problema do gasto extremo de energia em foguetes, usando atalhos no espaço. Mas para entendermos como funcionam esses atalhos, precisamos entender uma última coisa: buracos negros. Eles são áreas em que a gravidade é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Eles não necessariamente são gigantes. Na verdade, pode existir buracos negros do tamanho de átomos. Isso porque não depende da quantidade de massa, mas sim de quão densa e comprimida está essa massa ou energia. Se a massa está concentrada em um lugar, a gravidade irá se concentrar ali da mesma forma. Uma hora, a força da gravidade será tão forte
forte que a matéria não vai aguentar, e a gravidade esmagará esse objeto mais rápido que a velocidade da luz, já que o espaço-tempo pode ultrapassar essa velocidade. A matéria não, mas ela é obrigada a cair nesse vão. Nessa hora, o objeto não poderá mais ser visto, já que até a luz emitida ou refletida por ele será esmagada pela gravidade, formando uma área de singularidade no espaço-tempo, igual antes do Big Bang. Por isso, buracos negros são invisíveis. O que conseguimos ver é a luz de objetos atrás do buraco negro sendo esmagada. Esse efeito se chama lente gravitacional, que é aquele efeito da curvatura da luz, só que ao extremo. Esse efeito é uma espécie de zoom natural do universo, e não exclusivo dos buracos negros. Temos até IAs que conseguem reconhecer esse efeito e reconstruir a imagem que está atrás do objeto. E agora sim, podemos entender como fazer um atalho no espaço. Imagine um ponto A e B, naquela analogia do tecido. Como viajar do ponto A ao ponto B mais rápido do que seguir uma linha reta? Assim realmente não dá, mas se o tecido do espaço-tempo tiver a capacidade de dobrar, podemos fazer um atalho, tipo assim. A entrada seria um buraco negro e a saída um buraco negro revertido no tempo, um buraco branco. É impossível entrar em um buraco branco, assim como é impossível sair de um buraco negro, além de que massa negativa será necessária para deixar o atalho aberto. Esses tipos de matéria que não sabemos se podem existir na realidade, mas que matematicamente existem, são chamados de matéria exótica. Tá, mas tanto no buraco negro quanto no buraco branco existe uma singularidade, um ponto de gravidade infinita onde está toda a massa do buraco negro. Como poderíamos formar um túnel? Bom, o buraco negro teria que girar em torno de seu próprio eixo. Assim, a singularidade sofreria uma espécie de força centrífuga gravitacional, que faria com que ela, que originalmente é um ponto, se tornasse um anel atravessável. Mas tem algo de errado nessa analogia. A gente não pode representar a gravidade como a distorção do espaço-tempo apontando para uma dimensão extra. Então, como seria possível criarmos atalhos espaciais sem necessitar de uma dimensão espacial extra? E como representar isso? Usando aquele tipo de curvatura que não necessita de uma dimensão extra. Mas espera, se o espaço-tempo se curva, isso significa que ele se curva em uma dimensão superior, como vemos aqui? Na verdade, não. Ele se curva, mas não dentro de alguma coisa. Esse tipo de curvatura se chama curvatura intrínseca. Existem dois tipos de curvatura, intrínseca e extrínseca. Uma superfície com curvatura intrínseca é quando ela se curva em uma dimensão superior dentro de um espaço incorporado. Se seres 2D estivessem vivendo nessa folha, eles não saberiam que o papel está dobrado, já que ele é dobrado extrinsecamente. Mas agora, olhe para essa esfera. A superfície dela também é 2D e curvada extrinsecamente, já que ela é curvada em uma dimensão maior. Mas perceba que ao desenhar um triângulo, ele não fecha com 180 graus. Dá para fazer um triângulo com 3 ângulos retos. Isso ocorre porque, além da curvatura extrínseca, a superfície da esfera também tem curvatura intrínseca. Quando algo se curva intrinsecamente, isso muda a geometria do plano. 3 ângulos retos agora formam um triângulo. Isso não funciona em um plano não curvo. Uma esfera tem os dois tipos de curvatura, mas é possível criar algo apenas com curvatura intrínseca? Tem como você diminuir a menor distância entre dois pontos sem necessitar de uma dimensão extra? Sim, é possível. Podemos curvar essa malha plana apenas distorcendo as linhas. Nós não a curvamos em uma dimensão superior, mas ela foi curvada. Deve ter alguma forma de representar buracos de minhoca sem necessitar de uma dimensão extra, mas não é fácil de achar na internet, já que muita gente pensa que a gravidade é a distorção do espaço-tempo apontando para uma dimensão extra. Tipo, olha o que esse cara diz. De acordo com Einstein, se você for e tiver uma estrela, essa estrela vai distorcer o espaço-tempo nessa dimensão extra que você não consegue ver. Olha ali, não dá pra ver. Agora olha esse outro cara aqui. Quanto mais longe da Terra, mais o tempo passa mais rápido. Se movermos partículas nessas velocidades, nós temos essa percepção do tempo se mover em uma gradiente. O gradiente da velocidade faz com que a quadrivelocidade do objeto seja rotacionada. Todas as quadrivelocidades do objeto vão se mover puramente no tempo, mas a soma é girada parcialmente no espaço. Eu ainda tô meio confuso. Isso levanta uma pergunta complicada. Bem, a razão pela sua confusão é simples. Você está confuso porque sua explicação tá errada, 100%, certamente, completamente errada. Então, por mais que não tenhamos uma representação correta da curvatura geodésica dos buracos de minhoca na internet, é assim de alguma forma, e não é necessário uma dimensão espacial extra para explicá-los ou explicar a gravidade. Vamos nos aproximar do buraco de minhoca em cerca de 3 horas.
voltando pro filme. Agora os astronautas conseguem avistar o buraco de minhoca na órbita de Saturno. Imagens espelhadas do universo aparecem no fundo do buraco negro até chegar ao buraco branco. Depois de esperarem o tempo necessário, a nave deles finalmente consegue entrar dentro do atalho espacial. Lá, eles veem diversas imagens do universo passando repetidamente, algo muito estranho, como se fosse um túnel. Um tubo seguido de luzes e efeitos bizarros faz com que de repente uma anomalia gravitacional apareça dentro da nave, distorcendo o espaço-tempo e fazendo um aperto de mão em Amelia Brain. Provavelmente são eles, seres de uma dimensão superior que colocaram um buraco de minhoca propositalmente de forma artificial dentro do sistema solar para guiar humanos nessa jornada. Após essa cena, a nave deles sai do buraco de minhoca e finalmente chega ao sistema planetário de Gargantua. Porém, temos alguns detalhes para destacar. Em Interestelar, parece que o espaço-tempo é representado de forma diferente da realidade. No modelo apresentado no filme, o espaço-tempo que conhecemos flutua dentro de uma região chamada Bulk, um espaço além das 3 dimensões espaciais e da dimensão do tempo. Provavelmente, a gravidade é explicada como a distorção do nosso universo apontando para uma dimensão espacial extra, tanto que ao atravessarem um buraco de minhoca, Doyle diz: "Estamos passando pelo Bulk, um espaço além das 3 dimensões." Isso implica que o modelo mostrado no filme é uma forma literal de ver a analogia do tecido. Além disso, o Bulk diminuiria as distâncias do nosso universo como se fosse o Nether do Minecraft. Mas tudo isso vai contra o modelo que temos na realidade, já que não precisamos de uma 4ª dimensão espacial para explicar buracos de minhoca ou a gravidade, mas algo que aparentemente foi ignorado no filme que faria total diferença nessa parte é a distorção do tempo causada pelo buraco de minhoca, fazendo ele passar de forma diferente para Cooper e Murphy. Mas talvez esse buraco de minhoca não causasse dilatação temporal significativa, por conta de termos vários modelos deles. Mas o que é dilatação temporal? Para explicar isso, imagine um carro vindo em sua direção, enquanto a luz emitida pelo farol dele chega aos seus olhos. Você não concorda que a velocidade da luz devia somar com a do carro? O problema é que você receberia a imagem do carro antes dele realmente estar ali. Isso não ocorre porque a velocidade da luz é constante, independente de quem a vê. Então o que mudou? O tempo. Podemos explicar esse fenômeno com um diagrama. Nele temos o tempo, o espaço e a velocidade da luz. A luz se move a 300 mil km por segundo, então podemos trocar cada segundo no tempo por 300 mil km. Acontece que todos nós viajamos na velocidade da luz, o que muda é a forma como essa velocidade se distribui entre tempo e espaço. Vamos supor um objeto que esteja 100% parado no espaço em relação ao universo. De acordo com o diagrama, ele se moverá na velocidade da luz na dimensão do tempo. Se esse objeto acelerar na dimensão de espaço, a sua velocidade no tempo irá diminuir. Essa mesma propriedade se aplica ao se aproximar de um objeto massivo, pois ele distorce o espaço-tempo. Vamos explorar essas propriedades com uma situação hipotética. Imagine 2 gêmeos parados na Terra. A verdade seria que eles não estão parados realmente, já que a Terra se movimenta em relação aos outros objetos do universo, fazendo sua velocidade no espaço aumentar e no tempo diminuir. A gravidade da Terra aumenta esse efeito, já que se aproximar de um campo gravitacional é como acelerar na dimensão de espaço. Isso diminui sua velocidade no tempo na visão de um observador externo. Isso significa que se comparássemos a velocidade de um relógio na Terra com de um no espaço, o da Terra estaria passando mais lentamente na visão de alguém no espaço? Sim, isso é um fenômeno real, e um observador na Terra vê o contrário ocorrer com um relógio no espaço. Por conta desse efeito, o núcleo da Terra é 2,5 anos mais novo que sua superfície, já que a gravidade é mais forte lá. Por outro lado, os satélites no espaço ficam levemente em câmera rápida na visão de observadores terrestres. Porém, nesses exemplos, a dilatação temporal é muito sutil, então vamos deixar a situação mais extrema. Olhando de volta para os 2 gêmeos, imagine que o gêmeo A permanece na Terra, enquanto o B entra em um foguete e começa a acelerá-lo próximo à velocidade da luz. Na visão de A, ele se vê parado na Terra, com o tempo passando normalmente, enquanto observa B se afastando, mas por conta da velocidade da luz ser a mesma independente de quem a vê, ela não pode diminuir na visão de ninguém. Então, para não desacelerar, ela compensa essa velocidade que seria perdida se esticando. Imagine a luz como uma mola entre o objeto e o observador. Quando eles se afastam um do outro, a mola da luz se estica, e ao se aproximar, ela contrai. Para se esticar, ela diminui sua frequência, enquanto para contrair, ela aumenta. A frequência da luz é sua cor, e frequências mais baixas são avermelhadas e as mais altas azuladas. O nome dessa mudança de frequência por conta do movimento relativo entre a fonte de ondas e o observador se chama efeito Doppler. Ele ocorre, por exemplo, quando as ondas sonoras de uma ambulância se aproximam
e se afastam de você, ou quando queremos saber se uma galáxia está se aproximando ou se afastando de nós. Então o gêmeo A veria B avermelhado e também em câmera lenta, já que ele está aumentando sua velocidade no espaço e diminuindo sua velocidade no tempo, de acordo com o diagrama. Mas para B o tempo estaria passando normalmente dentro da nave, isso porque ninguém se vê em câmera lenta, mas vê o lado de fora em câmera rápida. Porém, como no seu ponto de vista a nave que está parada e a Terra quem se afasta, a luz vindo dela acaba tendo mais dificuldade para chegar aos seus olhos, dando a impressão do tempo estar em câmera lenta lá. Enquanto isso, sua frente estaria azulada e em câmera rápida. Porém, o efeito Doppler e a dilatação temporal são diferentes. O efeito Doppler depende da direção a qual o objeto ou o observador se move no espaço, enquanto a dilatação temporal não. Por exemplo, o tempo passa da mesma forma na Terra e nas estrelas à frente, que é de forma mais acelerada que o tempo da nave, mas o efeito Doppler mascara essa percepção do tempo, fazendo a Terra parecer mais lenta. Isso porque para B, a velocidade da luz é a mesma em todas as direções. No entanto, como a nave se afasta dos sinais vindos de trás, eles chegam com uma frequência menor se comparado aos da frente. E isso é o efeito Doppler, e não a dilatação temporal, a qual faz os relógios tanto os da Terra quanto os das estrelas passarem mais rápido que os da nave. E agora, vamos supor que B vai percorrer 10 anos-luz de distância. Na visão da Terra, ele vai percorrer essa distância em mais ou menos 10 anos. Mas para B, por conta do seu relógio passar mais lentamente, ele só vai ter contado apenas alguns meses. Então viagens rápidas e quase instantâneas próximas à velocidade da luz, tipo Star Wars, são possíveis na realidade. O problema é que décadas se passarem em outros lugares do universo. Ao dar meia volta, o gêmeo B começa a acelerar em direção à Terra, na visão do gêmeo A. Na viagem de volta, B acaba indo em direção à luz que antes ele fugia vindo da Terra. Então ele acaba vendo anos na Terra se passarem em poucos meses. Além de, claro, ver a luz azulada e agora são as estrelas atrás dele que estão avermelhadas em câmera lenta. Na visão de A, B fica azulado em câmera lenta. No fim da história, por conta do tempo passar mais lentamente na nave enquanto décadas se passavam na Terra, quando B chega, após ter envelhecido 4 anos, ele encontra A, mas para ele haviam se passado mais de 20 anos. Mas por que o nome paradoxo dos gêmeos? Bom, nesse caso não existe paradoxo nenhum, mas se tivéssemos um universo vazio, apenas com 2 gêmeos em naves separadas, seria impossível dizer quem acelerou, já que a aceleração depende do observador. No caso mostrado anteriormente, podemos recorrer a um terceiro observador, como a Lua, por exemplo, e ver que os 2 gêmeos estavam parados, e quem acelerou foi B. Se isso tudo pareceu confuso, é porque quando dizemos que o tempo passa mais devagar em um campo gravitacional ou durante a aceleração no espaço, falamos isso no ponto de vista de um observador externo. Para quem está dentro do campo gravitacional ou se movendo em alta velocidade, o tempo passa normalmente, enquanto o lado de fora fica acelerado. No caso anterior, a gravidade da Terra afeta minimamente o tempo. Se o gêmeo B permanecesse parado no espaço, seu relógio avançaria mais rápido que o da Terra. Mas como ele acelerou, seu relógio ficou mais lento, contando menos anos e assim envelhecendo menos. Então é isso, a dilatação temporal ocorre quando aceleramos no espaço ou quando nos aproximamos de objetos massivos, como planeta, estrela ou buraco negro. O sistema planetário em que os astronautas estão tem 3 planetas potencialmente habitáveis, e em vez deles rodearem uma estrela, eles giram em torno de um buraco negro chamado Gargantua, que devora um objeto massivo, formando ao seu redor um disco de acreção. Esse tipo de buraco negro localiza-se em núcleos de galáxias, emite jatos de radiação e é conhecido como quasar, o tipo de astro espacial mais brilhante do universo. Mas enfim, a tripulação decide explorar primeiro o planeta de Laura Miller, por ser o mais próximo deles no momento. No entanto, ele não estava só próximo deles, mas também de Gargantua. Os astronautas calculam que cada hora no planeta seria igual a 7 anos na Terra, não por conta da gravidade de Miller, mas sim pelo campo gravitacional de Gargantua. Porém, para que esse efeito ocorra com tanta extremidade na realidade, Miller deveria estar muito mais próximo do buraco negro do que mostra no filme. Além disso, é dito que esse buraco negro gira em velocidades próximas à da luz, deixando a órbita de Miller mais estável, mas fazendo com que as partículas do disco de acreção cheguem em velocidades absurdas, podendo destruir a nave dos astronautas, sem falar da radiação que foi completamente ignorada no filme. Ou esses trajes são feitos de um mega chumbo. Os astronautas então discutem dentro da nave e eles criam um plano. Homley fica na nave principal fora da alta zona gravitacional de Gargantua para tentar enviar dados de volta à Terra sobre o buraco negro, enquanto Cooper, Amelia Brand e Doyle vão para Miller usando uma nave menor chamada Ranger, junto com um robô chamado Casey, igual ao TARS. Eles coletam os dados de Laura Miller e vão embora o mais rápido possível. Por conta da dilatação temporal, Homley teria terminado de enviar os sinais para a Terra quando o resto da tripulação voltasse para a nave. Esse era o plano, e então eles o colocam em prática.
A Ranger se afasta da nave principal e começa a se aproximar do campo gravitacional de Gargantua. Nessa hora, Homely, que ficou na nave, veria o efeito Doppler ocorrer com a luz da Ranger, desviando a luz da nave para a cor vermelha. Não por conta da aceleração da Ranger, mas sim porque a aceleração do campo gravitacional de Gargantua estaria puxando as partículas da luz chamadas de fótons na direção contrária de Homely. Mas como a velocidade da luz não diminui, a frequência da luz se comportaria como se a Ranger estivesse acelerando cada vez mais, mesmo sendo algo causado pelo campo gravitacional de Gargantua. Uma dica para entender isso é deduzir que a força da gravidade também é um tipo de aceleração, e por isso a dilatação temporal e o efeito Doppler ocorrem ao se aproximar de uma grande massa. Então a Ranger estaria cada vez mais avermelhada devido ao efeito Doppler e em câmera lenta devido à dilatação do tempo. Agora, na visão dos astronautas da Ranger, quanto mais eles se aproximam de Miller, mais eles calibram com o tempo de Gargantua, fazendo o resto do universo ficar acelerado devido à dilatação temporal e azulado devido ao efeito Doppler, que dessa vez a gravidade de Gargantua estaria tornando os fótons mais energéticos aos seus olhos, aumentando a frequência da luz. O bizarro é que se Miller estivesse tão próximo de Gargantua ao ponto de ter uma dilatação temporal tão extrema, seria que a luz vinda de Miller teria a frequência tão baixa que talvez sairia do espectro da luz visível aos olhos humanos, alcançando o infravermelho. Isso faria com que Miller fosse invisível para Homely, mas para o resto da tripulação, quanto mais eles se aproximassem de Miller, mais as cores originais do planeta apareceriam, como se ele estivesse surgindo aos poucos. Esses efeitos não são retratados no filme, por isso eu tive que mostrar ilustrações. Além disso, ao pousar em Miller, provavelmente a luz sofreria efeitos bizarros que não foram mostrados. Tipo, por conta de 1 hora em Miller equivaler a 7 anos terrestres, luzes emitidas por estrelas durante 7 anos seriam despejadas em apenas 1 hora em Miller, fazendo com que o planeta não tenha noite e seja altamente radioativo. Mas durante a coleta de dados de Laura Miller, os astronautas percebem que tinha um pedaço faltando e que eles não tinham avaliado um ponto crucial para a missão. A intensa força gravitacional de Gargantua provoca uma maré, assim como a Lua sob a Terra. Porém, imagine trocar a Lua por algo bilhões de vezes mais pesado que o Sol. Esse é o resultado. Cadê o resto? Deve estar nas montanhas. Não são montanhas, são ondas. Duas ondas gigantes que giram em torno de Miller por conta da gravidade de Gargantua. Cooper diz pra Amélia e Doyle voltarem, mas Amélia tenta pegar os dados e acaba ficando presa. Então Casey ajuda ela a fugir, mas ao tentar entrar na nave, Doyle não consegue subir a tempo, os motores da nave ficam inundados. Então Amélia e Cooper iniciam uma discussão. Cooper pergunta se tem alguma forma de voltar no tempo. Ela diz que não, o tempo pode passar de forma diferente, mas nunca voltar. Os motores da nave acabam precisando de muito tempo para retirar a água. Isso acaba custando muitos anos de vida na Terra. Cooper pergunta do porquê os dados de Laura Miller ainda estarem intactos, mesmo após tantos anos. Amélia diz que por conta da dilatação temporal, Laura Miller havia morrido apenas há alguns minutos. Após décadas se passarem na Terra, Cooper liga a nave e consegue sair do planeta Miller. Ao chegar onde Homely ficou esperando, Casey diz que haviam se passado mais de 23 anos. Homely usou esse tempo para tentar extrair dados do buraco negro para resolver a equação do Dr. Brand, mas nada havia sido realmente útil. Para isso seria necessário entrar no buraco negro, o que não tem volta. TARS diz que recebeu anos de mensagens vindas da Terra, mas que infelizmente não poderia enviar nada de volta. Cooper abre cada uma delas, sabendo que o peso dos anos que não viveu cairia sobre ele naquele instante. As primeiras mensagens eram de Tom, seu filho, relatando os marcos de sua vida. Ele se casou, teve um filho, mas que morreu um tempo depois. Assim como o sogro de Cooper, os dois foram enterrados lado a lado, e Murphy foi no funeral, mesmo não se encontrando frequentemente com sua família. Tom começa a ficar mais depressivo e confessa que chegou a hora de deixar o pai para trás. Talvez Cooper já estivesse morto, alguém que criou falsas esperanças fazendo promessas que não sabia se podia cumprir. Décadas se passaram, e a vida continuou para todos na Terra. Tom diz que é hora de seguir em frente, de esquecer o pai que não voltou, de deixar as memórias afundarem nas décadas que se passaram, décadas que roubaram todos os laços que um dia mantiveram sua família unida, e de repente, a tela se apaga. Mas Murphy aparece. Ela só tinha enviado apenas uma mensagem em todos esses anos, e ela a enviou porque aquele dia era especial, era seu aniversário, mas não um aniversário qualquer. No dia em que Cooper partiu, ele prometeu que quando voltasse, ela teria a mesma idade que a dele ao partir. Mas agora, Murphy tinha exatamente aquela idade. Anos, décadas, vidas inteiras que se passaram, sem que Cooper pudesse fazer parte.
sem que ele pudesse ver seus filhos crescerem, sem que ele pudesse estar lá. E agora ele percebe, o seu pior inimigo era nada mais nada menos que o tempo. Na Terra, Murphy está pesquisando junto com o Dr. Brand para tentar arranjar uma maneira de resolver uma equação matemática. Essa equação aparentemente possibilitaria a criação de uma forma alternativa de vencer a força gravitacional terrestre, controlando a gravidade de alguma forma, sendo possível enviar uma população inteira de humanos para o espaço, no caso do plano A. Isso não seria viável da maneira tradicional, visto que quando colocamos combustível em um foguete, mais pesado ele fica, necessitando de ainda mais combustível, o que acaba pesando o foguete de novo, e assim progressivamente, até que uma hora seja inviável de retirá-lo da Terra. Para resolver esse problema, a equação precisa ser solucionada, coisa que só seria possível se desse para observar como a gravidade funciona em níveis quânticos dentro de um buraco negro. Mas será que é possível controlar a gravidade? Sabemos que o espaço-tempo ele distorce na presença de massa, criando a gravidade, mas será que tem algum jeito de criar antigravidade? Vamos olhar para os tipos de matéria para tentar encontrar uma resposta. Antimatéria. É igual à matéria normal, mas tem as cargas de seus átomos invertidas. Por exemplo, os prótons, nêutrons e elétrons são substituídos por antiprótons, antinêutrons e antielétrons. Caso a matéria normal colidir com ela, as duas se anulam, liberando energia. Sua existência já foi confirmada, e ela infelizmente responde gravitacionalmente como a matéria comum. Matéria escura. Não confunda com a energia escura, que é a misteriosa força de expansão do espaço-tempo. A matéria escura é totalmente especulativa, e a ideia dela surgiu após astrônomos observarem que as galáxias deveriam se espalhar pelo espaço, em vez de ficarem na forma que conhecemos. Pode ser que os nossos cálculos estejam errados, ou existe algum tipo de matéria indetectável que só interaja com a matéria comum por meio da gravidade. Então, se ela existe, ela exerce gravidade e não resolve o nosso problema. Matéria exótica. Como dito anteriormente, é um tipo de matéria com propriedades bizarras que podem violar as leis da física. Por exemplo, massa negativa. Quando eu expliquei sobre buracos de minhoca, eu disse que para o túnel dele permanecer aberto seria necessário massa negativa. Caso contrário, esse modelo seria instável e praticamente impossível de atravessar. Mas será que ela seria a resposta para a antigravidade? Talvez a resposta para tudo isso esteja apenas na massa. Simples. Você encontra uma massa negativa e aí está, uma antigravidade prontinha para ser usada. E é aqui que a coisa começa a ficar mais complicada. Encontrar massa negativa. A matéria exótica, os buracos brancos e os buracos de minhoca são puramente matemáticos e não tem nenhuma comprovação real de sua existência. Mas lembre de uma coisa, o que precisa de massa negativa para se tornar seguro de atravessar é o túnel do buraco de minhoca, que também funciona sem massa negativa, a diferença é que você ia morrer se você passasse dentro dele. Ah, e outra coisa, buracos brancos não são feitos de massa negativa. Os buracos brancos são buracos negros invertidos no tempo, que só funcionam no campo da matemática. Se você não entendeu, olha isso aqui. Se eu pegar o número 9 e eu te perguntar a raiz quadrada de 9, você diria 3. Entretanto, qual que é o quadrado de menos 3? É 9 também. Tem duas soluções. As equações que te dão um buraco negro, tem outra solução para elas. É um buraco branco. É um buraco branco. Um buraco branco. Mas voltando, caso massa negativa exista, ela é a nossa resposta para a antigravidade, mas caso não, a nossa última esperança é a tal da energia escura, aquela que eu disse que expande o espaço-tempo como uma bexiga em chama, mas ninguém sabe o que de fato ela é. Caso seja possível manipular a gravidade, poderíamos fazer um motor de dobra espacial, que é basicamente formar uma espécie de bolha no tecido do espaço-tempo em volta das naves para nos movermos mais rápido que a luz, já que o espaço-tempo ele pode ultrapassar essa velocidade, ao contrário da matéria, quase como uma onda fazendo um surfista acelerar. Mas eu só queria corrigir um negócio aqui que eu falei errado. A matéria normal, ela não pode ultrapassar a velocidade da luz no vácuo, mas em meios materiais como a água ou o ar é possível e acontece toda hora em usinas nucleares, por exemplo, gerando uma radiação chamada Cherenkov. Você gosta de chupar cacete? Algo que quebraria as leis da física como conhecemos hoje seriam partículas que se movimentam mais rápido que a luz no vácuo. E a luz ela pode diminuir de velocidade em meios materiais, tipo ar, água e essas coisas, mas no vácuo não. Mas de volta ao filme, os astronautas decidem fazer uma votação para escolher o próximo planeta a ser explorado, o planeta de Edmonds ou do Dr. Man. Amelia Brand tenta convencer a tripulação a ir para o planeta de Edmonds por conta dela ser apaixonada por ele, mas Cooper diz para
para ela que os dados do Dr. Mann ainda estavam sendo transmitidos, mostrando que ele poderia estar vivo, ao contrário de Edmonds. Por conta disso, Homley concorda com Cooper e fecha a votação. Enquanto isso, na Terra, Murphy visita Tom, que tem outros filhos além do que morreu. Ela percebe que as crianças estão tossindo por conta do pó deixado pela praga, mostrando que a possível morte do filho de Tom foi alguma doença pulmonar. Murphy diz que conhece um amigo médico que poderia resolver a situação, mas a esposa de Tom parece ignorar quando toca no assunto, para não fazer com que Tom lembre da morte do filho. Após essa cena, Dr. Brand acaba parando no hospital por conta da sua saúde estar muito debilitada, então ele resolve chamar Murphy para uma possível última conversa. Brand diz que decepcionou a todos e morreria antes de concluir seu trabalho, mas ela o conforta e diz que vai terminar o que ele havia começado. Dr. Brand diz ter ficado feliz por Murphy ter tido fé em seu trabalho e de que seu pai voltaria, mas ele precisava revelar uma coisa. Eu pedi pra você. Não há como ele nos ajudar. Ela começa a perguntar se Cooper sabia que o plano A era falso, mas Dr. Brand apaga e morre. Murphy envia uma mensagem para a filha dele, dizendo que seu pai havia falecido. Mas ela também pergunta se Amélia sabia sobre a mentira. Ele te contou, não é? Vocês nos deixaram aqui pra sufocar. Nesse meio tempo, os astronautas começam a pousar no planeta Mann, um lugar gelado e com nuvens sólidas. Na verdade, as nuvens, como conhecemos, não estão em estado gasoso, já que vapor de água é invisível. O que conseguimos ver das nuvens são pequenas partículas de gelo e água. Nuvens são tecnicamente sólidas e líquidas, mas é completamente impossível algo como isso aqui existir na vida real. Ao pousar, a tripulação encontra a base do Dr. Mann. Lá, eles encontram a câmara de hibernação espacial dele. E ao abrirem, ele estava vivo. O cientista explica sobre as condições do planeta, mas Stars o interrompe falando que recebeu uma mensagem para Amélia. Doutora Brand, sinto informar que seu pai faleceu hoje. Você sabia? Tudo foi uma farsa. O meu pai também sabia. Eu só quero saber se você me deixou aqui pra morrer. Amélia fica tão confusa quanto Cooper, mas Dr. Mann levanta sua voz e diz que sempre soube que o plano A era falso. Ele diz que Dr. Brand havia solucionado a equação da gravidade antes mesmo das missões Lázaro. Amélia pergunta do porquê seu pai não ter utilizado a equação, e Mann explica que ela não conciliava com a teoria da relatividade geral de Einstein com mecânica quântica, que é um problema existente na realidade. Cientistas do mundo todo buscam por uma teoria que seja capaz de juntar essas duas áreas da física, a teoria de tudo. Para resolvê-la, Mann diz que seria necessário olhar dentro de um buraco negro, o que é impossível. Então, os astronautas entram em desespero e tentam preparar um plano para voltar para a Terra. Nesse momento, vários acontecimentos começam a ocorrer em simultâneo. Na Terra, Murphy conta para um amigo seu sobre o fantasma do seu quarto. Talvez aquele fantasma que começou tudo isso poderia ajudar. Ela sabia que Tom, seu irmão e novo dono da fazenda, não levaria isso a sério e por conta disso prepara uma forma de entrar no quarto. Murphy então leva seu amigo, que é médico, para analisar as crianças de Tom enquanto ele estava fora. Durante a consulta, Murphy entra dentro do seu quarto e tenta se comunicar com o fantasma. No espaço interestelar, Cooper e Dr. Mann exploram o planeta. Ao chegarem à beira de uma montanha, Mann tira o rádio do capacete de Cooper e o empurra. Uma briga se inicia e Dr. Mann explica que não poderia deixá-los ir embora. Ele sabia que o planeta de Edmonds era melhor, mas fingiu estar mandando dados só para ser salvo. Na Terra, Tom entra em casa e se depara com a situação. O médico diz que o estado das crianças é preocupante, que eles precisam sair dali urgentemente, mas Tom expulsa Murphy e o médico de casa. Ao mesmo tempo, Dr. Mann quebra o vidro do capacete de Cooper e foge. Então Cooper encontra seu rádio e tenta avisar os outros astronautas sobre a situação. Murphy, após ser expulsa da casa, começa a queimar a plantação da fazenda para fazer com que Tom saia de casa para apagar o fogo, enquanto ela tenta se comunicar com o fantasma. Amélia escuta o rádio e vai atrás de Cooper para salvá-lo. Romulo estava sem escutar o rádio e quando tenta ouvir alguma coisa, Dr. Mann tinha sabotado a base e agora com combustível suficiente na nave ele tenta ir para Endurance, a nave maior que consegue chegar no planeta de Edmonds. Cooper e Amélia tentam pará-lo. Eles sabiam que se caso Mann tentasse ancorar a nave sem autorização, a parte interna iria despressurizar. Eles tentam avisá-lo, mas ele desliga o rádio e ao tentar forçar o acoplamento, não abra a escotilha interna. Eu repito, não abra a escotilha interna. Isso não tem nada a ver com a minha vida, ou com a vida do Cooper. Tem a ver com toda a humanidade. Existe um momento...
Nessa hora, Cooper percebe que precisaria acoplar na Endurance girando. Para isso ser possível, ele teria que rotacionar na mesma velocidade dela, assim fazendo com que ambas as naves se vejam paradas por conta do movimento ser relativo ao observador. Mas temos um problema. Casey diz que a velocidade de rotação da Endurance é de aproximadamente 67 ou 68 rotações por minuto. O tamanho dessa nave é de 64 metros de diâmetro. Com essas informações, podemos calcular que a velocidade que ela gira é de aproximadamente 820 km por hora. Porém, lembra aquela coisa de gravidade artificial? Para simular a gravidade terrestre, uma nave precisa acelerar continuamente a 10 metros por segundo e não apenas atingir essa velocidade. Então Cooper só desmaiaria se ele acelerasse a Ranger toda de uma vez, que é o que parece acontecer no filme, mas se ele acelerasse aos poucos, talvez pudesse acoplar de forma mais aceitável fisicamente. E o filme não mostra visualmente a aceleração correta da Endurance, que seria muito instável. Bom, o que importa é que Cooper consegue acoplar a nave e fica em segurança. Estrelas provocam explosões dentro de si que fazem uma força contrária da gravidade. Porém, quando o combustível delas acaba, a gravidade vence essa luta e faz a estrela colapsar. Nessa hora, todos os elementos dela são esmagados no seu centro, provocando uma última reação, uma explosão chamada supernova, que deixa para trás seu núcleo, em que alguns casos, por conta da alta densidade, acaba se tornando um buraco negro, uma área do espaço-tempo onde o objeto original colapsou dentro de si mesmo devido à gravidade. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro, basta aumentar a densidade do objeto até que as forças presentes nele, que lutam contra a gravidade, percam para ela, fazendo o objeto ter uma densidade tendendo ao infinito. Então, se trocássemos o Sol por um buraco negro de mesma massa, nada iria mudar na órbita dos planetas, apenas o frio seria um problema. Agora, no caso de Gargantua, seu tamanho e rotação fazem com que os planetas o orbitando possam ser habitáveis, desde que os planetas estejam longe o suficiente do interior do buraco negro. O horizonte de eventos é a área do buraco negro que dá nome a ele. É onde a luz acaba curvando tanto de trajetória a ponto de não conseguir escapar do colapso gravitacional, sendo um ponto de não retorno. Tudo que cai ali jamais poderá sair, e dentro dessa área não iria importar para qual direção você se movimentasse. O tecido do espaço-tempo estaria distorcido de tal forma que todo movimento apontasse para seu centro, a singularidade, um ponto de densidade infinita onde todas as leis da física quebram. No caso dos buracos brancos, aconteceria o contrário dentro do horizonte de eventos. Todo movimento apontaria para fora, mas mesmo assim atraindo gravitacionalmente, porém impossibilitando o objeto de cair na singularidade em um tempo finito. Isso mostra que a entrada do buraco de minhoca do filme talvez não poderia ser chamado de buraco negro, por não ter um horizonte de eventos, sendo apenas um atalho de uma quarta dimensão espacial fictícia do filme, por mais que estudos recentes mostrem que o uso de matéria exótica dentro do horizonte de eventos possa fazer com que ele seja apagado dos buracos de minhoca. Algo importante de destacar é que as singularidades não são exclusivas dos buracos negros e brancos. Na verdade, o próprio universo se expandiu a partir de uma. Astrônomos notaram que galáxias distantes têm suas cores desviadas para o vermelho devido ao efeito Doppler, mostrando que o próprio espaço-tempo se expande como uma bexiga inchando. Caso retrocedermos essa expansão no tempo, é possível notar que o universo se expandiu a partir de um ponto de densidade infinita, que é a singularidade. A repentina expansão dela é o que chamamos de Big Bang. A teoria do Big Bang não tenta nos mostrar o que causou o universo ou nos dizer que ele foi uma explosão que criou matéria em um espaço pré-existente. Não. O Big Bang não aconteceu em um lugar, não existia espaço, matéria ou tempo. O Big Bang foi a expansão de todos os pontos do espaço que antes eram um só de gravidade infinita, e essa expansão do universo acontece até os dias de hoje e não ocorreu em um lugar, mas sim em todos. Nós sabemos que o Big Bang aconteceu não só por conta do efeito Doppler, mas também por conta da radiação cósmica de fundo, ou CMB, que é uma espécie de eco do Big Bang, um vestígio, um fóssil, um carimbo do universo antigo. Isso porque a luz demora para se propagar no vácuo. Então, quando olhamos para o céu, vemos o passado das estrelas, porque a luz atual delas não chegou até nós. Nós literalmente conseguimos ver o passado do universo, coisas que não existem mais, que já deixaram de existir há bilhões de anos. Então, quanto mais distante um objeto está da Terra, mais antiga é a luz que recebemos dele. Isso nos permite calcular a idade do universo, que é de 3,8 bilhões de anos, e seu tamanho, que é de 93 bilhões de anos-luz. Mas como pode o universo ter um tamanho de 93 anos-luz se a luz só teria viajado 13,8 bilhões de anos? A resposta está no fato de que o próprio espaço-tempo está se expandindo, aumentando as distâncias do universo. E outra coisa é que apenas vemos uma pequena
pequena parte do cosmos, o universo observável. O universo como um todo provavelmente é muito maior do que conseguimos imaginar. Talvez existam galáxias que suas luzes, devido a essa expansão, nunca chegarão até nós. A expansão do universo está acelerando com o tempo, fazendo com que seu fim seja uma morte fria e escura. Mas caso essa expansão começasse a desacelerar, isso apontaria para um evento chamado Big Crunch, ao contrário do Big Bang, que faria o universo se tornar uma singularidade novamente. Uma das explicações que tenta mostrar de onde o universo pode ter vindo é de que ele veio de um universo anterior, fazendo parte de um ciclo infinito de Big Bangs e Big Crunches. Mas o grande problema dessa teoria é que a expansão do universo não está diminuindo, mas sim aumentando com o tempo. Existem várias teorias que tentam explicar a existência do universo a partir de universos anteriores, como a existência de um multiverso, mas sempre acaba faltando uma causa para o universo que criou o outro. Algumas pessoas acreditam que o espaço-tempo pode ter vindo de um buraco branco, como se o Big Bang fosse um, mas isso está errado, porque no caso do Big Bang não existia espaço, tempo ou matéria. Tudo surgiu a partir do nada, de maneira misteriosa, talvez algo próximo de um buraco branco, mas não exatamente um. Buracos brancos são singularidades no espaço, mas o Big Bang foi a expansão de todo o espaço, entendeu? Aconteceu em todos os lugares. Pega um ponto no espaço aqui e ali, e o Big Bang aconteceu em todos esses lugares. Por mais que o Big Bang não seja um buraco branco, o universo veio de uma singularidade. Talvez isso te leve a perguntar se existia algo antes do Big Bang. A resposta de muitos físicos é de que não, mas se adotarmos como conceito de Big Bang a repentina expansão do espaço-tempo a partir de um ponto de gravidade infinita, é possível entender que uma fração de segundo antes do universo se expandir, ele era a singularidade. Isso veio antes da expansão do universo, logo veio antes do Big Bang, mas caso você conte a singularidade como parte da repentina expansão do espaço-tempo, então não existia nada antes do Big Bang. Mas de qualquer forma, a singularidade nos mostra que espaço, matéria e tempo tiveram início em um único ponto, e que tudo que tem um início necessita de uma causa, abrindo margem para que antes do nosso Big Bang outros universos tenham causado o nosso. E isso, na minha opinião, faz com que a pergunta o que existia antes do Big Bang ser uma pergunta verídica e podendo ter sim uma resposta, como um universo anterior. Porém, se você parar para pensar que um universo anterior causou o outro, é possível perceber que ficaremos num loop infinito de causa e efeito. O que causou o universo 3, o 2, e o que causou o 2, o 1, e o que causou o 1? Parece que temos um problema e estamos apenas estendendo ele. Se espaço, matéria e tempo tiveram um início, a causa deles obrigatoriamente deve ser imaterial, atemporal e além do espaço, ou pelo menos fora do seu próprio tempo e do seu próprio espaço, já que eles tiveram início e só podem ter sido causados por algo externo. Além disso, a segunda lei da termodinâmica nos diz que o nível de caos das partículas, a entropia, só pode aumentar, ou seja, a energia do universo só pode diminuir. Isso nos deixa com uma pergunta de como a matéria pode ter surgido a partir do nada, sendo necessária uma explicação para isso. Stephen Hawking disse que a matéria e a energia do universo podem ter surgido devido a flutuações quânticas da gravidade no vácuo do espaço, mas isso não explica por que o próprio espaço e tempo foram criados a partir do nada absoluto, já que eles também são alguma coisa. Ou seja, mesmo se o universo tivesse surgido sem matéria, o próprio espaço e o próprio tempo necessitariam de uma causa externa a eles. Essa primeira causa não pode ter sido causada por uma outra anterior. Ela deve ser imaterial, atemporal e não espacial, além de não ter tido um começo, porque se caso tivesse, ela não seria a primeira verdadeira causa. Por conta disso, é possível chegar na conclusão lógica de que a causa do universo é obrigatoriamente Deus. O nome dessa argumentação filosófica se chama argumento cosmológico. Além desse argumento, posso citar mais um outro, o argumento do universo ajustado, mais conhecido como argumento do Fine-Tuning, que aponta para a existência de Deus ao observar os ajustes precisos das constantes físicas do universo. Isso porque na física temos vários números que se repetem, como a velocidade da luz, e isso nós chamamos de constantes. A força nuclear forte é 10 na 40 vezes mais forte que a gravidade. Imagine esse intervalo representado por uma fita métrica do tamanho de todo o universo observável, que seja medida em polegadas. Se aumentássemos esse valor para 1 polegada a mais, o universo não poderia sustentar planetas habitáveis e não estaríamos aqui. Com esse exemplo, por mais que tenham outros, é possível perceber que o universo foi ajustado perfeitamente para que a existência fosse possível, mostrando que a ideia de um criador é completamente aceitável.
Cooper e Amélia começam a ir em direção à Gargantua para fazer um estilingue gravitacional com o objetivo de finalmente alcançar o planeta de Edmunds. Durante o estilingue, Tars seria jogado em direção ao buraco negro como uma última tentativa de retirar os dados quânticos de lá. O plano dos astronautas mudou e eles não vão tentar voltar para a Terra, mas sim tentar arriscar encontrar um novo lar para a humanidade no último planeta restante. Após conseguirem a energia gravitacional necessária para alcançar o planeta de Edmunds, os astronautas começam a usar o combustível das naves menores acopladas à Endurance. Essa manobra custaria mais de 50 anos na Terra. Quando usam praticamente todo o combustível disponível, apenas restando da nave de Amélia e um pouco da de Cooper, eles desacoplam todas as outras naves menores da Endurance, inclusive a qual estava Tars. Os astronautas percebem que a vida como eles conheciam na Terra não deve existir mais. Murphy provavelmente já estaria morta, e eles apostam tudo no plano B. Então, para que tudo isso desse certo e Amélia conseguisse chegar em Edmunds, Cooper desacopla sua nave, retirando mais peso da Endurance. Ela fica em choque e não esperava que Cooper fosse fazer isso, mas agora lá estava ele, despencando em direção à Gargantua. Aqui chegamos na parte mais interessante do filme, seu clímax. Primeiramente, o disco de acreção de Gargantua não seria visto como laranja, mas sim azul. Qualquer foto de buraco negro que temos na atualidade usa cores artificiais. A cor é azulada porque o material que gira em torno do buraco negro é altamente energético e quente, e a luz vinda dele aparece para nós como a mais energética do espectro da luz visível, que é a cor azul ou violeta. Atravessar o disco de acreção seria como atravessar a superfície de uma estrela e ainda querer sair vivo. Coisas próximas ao horizonte de eventos se tornariam mais avermelhadas devido à dilatação temporal, que deixa em câmera lenta sinais de luz com frequência alta, o que faz a área do disco mais próxima do horizonte de eventos emitir cores avermelhadas. Ali é onde o planeta Miller estaria localizado, apenas 6.000 quilômetros de distância do horizonte de eventos, onde a luz fica com uma frequência infinitamente baixa, se tornando invisível. Nesse caso, o efeito Doppler seria muito pouco perceptível, isso porque outro efeito estaria sobressaindo sobre a luz, chamado beaming relativístico. Ele faz com que objetos que se aproximam do observador brilhem mais intensamente do que objetos que se afastam. É como se ele fosse outro tipo de efeito Doppler, e ele funciona da mesma forma. Por conta de Gargantua ser um buraco negro rotativo, um lado do seu disco ficaria levemente mais azulado e intenso, enquanto o outro ficaria mais avermelhado e enfraquecido. Isso porque de um lado a matéria se aproxima do observador e do outro se afasta, causando o efeito Doppler e o beaming relativístico. Ao se aproximar do buraco negro, os fótons de luz que atingem o olho de Cooper começariam a se comportar como chuva. Imagine que você está dentro de um carro parado em um dia de chuva. As gotas caem sobre o vidro de carro de cima para baixo com um ângulo reto, mas assim que você começa a acelerar, as gotas vão parecer vir de sua frente. Da mesma forma, os fótons de luz que chegam em Cooper começam a se aglomerar mais em sua frente do que em suas costas, por conta dele estar acelerando, fazendo com que seu campo de visão aumente, dando a impressão que Gargantua está se afastando. O nome desse efeito é aberração da luz. A gravidade acelera Cooper em direção ao buraco negro cada vez mais rapidamente, deixando luzes vindas de suas costas menos energéticas, enquanto as de sua frente mais. A dilatação temporal começa a aumentar. Para ele haviam se passado apenas alguns minutos, mas para Amélia, horas. Porém, como Cooper se afasta da luz vinda de Amélia, ele nunca poderia ver ela em câmera rápida, pois ele está fugindo dessa informação, como no paradoxo dos gêmeos, mascarando a real velocidade que o tempo passa lá. Na sua frente, tudo estaria em câmera rápida. Ao chegar em uma região chamada fotosfera, que é a área onde os fótons de luz ficam orbitando o buraco negro presos nessa trajetória, eles viriam de um lado e dariam a volta no buraco negro até chegar do outro, fazendo com que Cooper veja a si mesmo de costas. Se Amélia olhasse para Cooper, ela veria ele cada vez mais em câmera lenta e avermelhado, isso porque sua luz estaria sendo puxada pela gravidade de Gargantua, baixando de frequência e sofrendo dilatação temporal. Quando Cooper alcançasse o horizonte de eventos, a luz vinda dele congelaria no tempo e nunca seria possível vê-lo atravessar. Cooper ficaria cada vez mais avermelhado até que a sua luz baixasse tanto de frequência que desapareceria do espectro da luz visível. Mas isso apenas para Amélia, porque Cooper conseguiria atravessar o horizonte de eventos. Ele não veria a escuridão do buraco negro, mas sim o espaço, por conta do seu campo de visão estar cada vez maior. A luz sofreria efeitos bizarros apenas vindo de outros lugares, porque em escala local
local, a luz do seu corpo estaria normal. Após atravessar o horizonte de eventos, o seu único destino é ir em direção ao seu novo universo, o interior do buraco negro. Não existe mais saída, isso porque tecnicamente o universo de onde ele veio deixou de existir. Para um observador externo, um intervalo infinito de tempo teria se passado apenas para testemunhar Cooper atravessar o horizonte de eventos. Ou seja, tudo que existe morreu. Toda a matéria que estava congelada no tempo atrás dele começa a cair junto a ele, por conta de seu tempo agora estar calibrado com o interior do buraco negro, formando algo chamado de Mass Inflation Singularity. E em sua frente, além da singularidade como conhecemos, um pouco antes dela existe uma singularidade suave, que talvez possa ser possível atravessá-la e sobreviver, diferente da singularidade real do centro do buraco negro. Porém, isso só seria possível se Cooper conseguisse fugir da primeira singularidade. A última visão de Cooper seria a impressão de despencar em uma superfície plana, como um terreno de um planeta. Ao sobreviver à singularidade suave, seu destino seria sofrer um processo chamado espaguetificação, em que a força da gravidade nos seus pés se tornaria astronomicamente mais potente que em sua cabeça, o matando. No filme as coisas não acontecem exatamente dessa forma. Tars, tá me ouvindo, Gâmbia? A visão de Cooper é tomada pela escuridão do buraco negro, coisa que não aconteceria na vida real. Primeiro, seu campo de visão aumentaria, e só depois de um tempo o interior do buraco negro ocuparia metade de sua visão. No filme, ele vê diversos flashes de luz e fragmentos da singularidade suave. A nave de Cooper começa a apresentar instabilidades, e ele se ejeta dela para conseguir sobreviver por mais alguns minutos antes da sua inevitável morte. Mas ele despenca em um local estranho antes de cair na singularidade no centro do buraco negro. Ele começa a flutuar e percebe que estava olhando para o quarto de sua filha, Murph. Aqueles seres de 5 dimensões criaram esse lugar, o Tesseract, para que Cooper pudesse se comunicar com Murph e enviar os dados de volta para a Terra. E ele entende isso. Nessa hora é revelado que Cooper o tempo todo era o fantasma. Ele havia se enviado para a missão, e ele quem disse para Murphy avisá-lo para ficar. Cooper encontra Tars no buraco negro e tenta avisar Murphy. Cooper consegue se comunicar com Murphy apenas por meio da gravidade, pois em algumas teorias ela pode se propagar através das dimensões, incluindo o tempo. Tars começa a receber os dados vindos do buraco negro, e Cooper pede para que ele traduzisse para código Morse. Cooper começa a utilizar a gravidade para enviar os dados quânticos para Murphy usando um relógio. Nesse momento, vários paradoxos são gerados e as coisas não parecem ter mais sentido, sendo algo totalmente ficcional do filme. Por exemplo, existe algo chamado paradoxo do avô. Caso você voltasse no tempo e matasse seu avô, como você poderia ter nascido e matado ele? Não faz sentido. O local onde Cooper está tem 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Porém, esse pequeno espaço foi levantado para fora do nosso espaço-tempo, se encontrando no Book. Ali, os seres de 5 dimensões começam a transportar esse espaço para o sistema solar novamente, por conta das distâncias serem menores. Após transmitir os dados restantes da equação, Cooper vê o Tesseract se fechar. Logo após isso, é mostrado que na cena do buraco de minhoca, onde Amélia recebe um aperto de mão, era Cooper. Depois disso, os seres fazem Cooper voltar ao sistema solar, na órbita de Saturno. Porém, tudo isso não passa de ficção e se torna uma narrativa sem bases científicas. Afinal, se um período infinito de tempo passou para o resto do universo após Cooper atravessar o horizonte de eventos, não restaria universo nenhum para Cooper voltar, mas aparentemente esses seres fizeram Cooper voltar no tempo, o que quebra ainda mais as leis da física, sem contar que esses seres teoricamente enviaram matéria e energia para o passado, o corpo de Cooper. Um final minimamente mais realista para o filme seria onde Cooper ficasse preso no interior do Tesseract, mandando os dados de volta para Murphy por meio da gravidade, até ele morrer pela falta de recursos. Mas ainda assim, diversos paradoxos seriam criados ao mandar informações para o passado, e a física atual não conseguiria trabalhar com uma ideia dessas. Depois dessas cenas, Cooper aparece acordando em um hospital. Um médico aparece e diz que Cooper tem 124 anos de idade no ponto de vista terrestre, o que não tem como ser verdade, visto que ele teria infinitos anos de existência. Ao olhar pela janela do hospital,
Cooper percebe estar em um lugar extremamente bizarro, que se trata de uma estação espacial gigante em formato cilíndrico que gira simulando a força da gravidade. Ele pergunta pela sua filha e o médico diz que ela ainda está viva, pois estava durante uma hibernação espacial, mas que acordou para ver Cooper. Ela ficava em outra estação, mas estava sendo transferida para ver seu pai. A equação tinha funcionado. Murphy de alguma forma conseguiu diminuir a gravidade da Terra e colocou o plano em prática. O médico guia Cooper até a fazenda, que parece ter sido levada para a estação, virando uma espécie de museu. Lá, Cooper encontra Tars e faz ele funcionar de novo. Após um tempo de espera, Cooper é chamado para ver sua filha novamente, e ela estava lá. Era eu, Murphy. Eu era seu fantasma. Ninguém acreditou em mim, mas eu sabia que voltaria. Como? Porque meu pai me prometeu. Murphy diz que nenhum pai deveria ver sua filha morrer, e fala para ele ir para onde estava Amélia. Ela havia chegado em Edmonds e descoberto que lá é um planeta habitável. O filme termina com Cooper roubando uma das naves da estação e indo em direção ao espaço profundo, em busca de uma nova casa, um novo lar para ele e para todos os humanos. A humanidade nasceu na Terra, mas não significa que ela deve morrer aqui. Esse é o fim de Interestelar. Mas afinal, Interestelar é um filme cientificamente correto? A hibernação espacial não sabemos se funciona. A gravidade artificial funciona teoricamente. O buraco de minhoca parece ser um atalho ficcional da dimensão do Bulk, mas sem precisar de ficção, teoricamente buracos de minhoca são possíveis e não precisam de uma dimensão superior para existirem. O planeta Miller teoricamente poderia orbitar muito próximo do horizonte de eventos, mesmo sendo algo improvável. Porém, de acordo com os cálculos de um canal chamado Science Click, só seria possível escolher entre ondas gigantes ou dilatação temporal grande, e não os dois ao mesmo tempo. O planeta Man tem nuvens muito sólidas que não são possíveis de existir na realidade. E em Gargantua, quando Cooper atravessa o horizonte de eventos, um tempo infinito teria se passado para o resto do universo, fazendo com que Cooper não possa voltar de onde veio. E por isso, Interestelar é impossível. Mas independente disso, Interestelar nos mostra que elementos que parecem ficção fazem parte da nossa realidade. Nós nos acostumamos com o absurdo. Se pararmos para pensar, nós vivemos em um grão de areia que gira em volta de uma esfera de plasma gigante, que é semelhante ao que tem embaixo dos nossos pés, um oceano de magma fervente. Presos ao tempo e ao espaço, nossa compreensão é limitada e nunca vamos conseguir entender, em sua completude, a imensidão do cosmos ou a estranheza da existência em que vivemos. Somos todos peões no espaço, giramos tentando buscar respostas, mas talvez elas não existam. O que Interestelar nos ensina está além da ciência, contra ou a favor do que nossas mentes desejam, além do espaço e além do tempo, além da curvatura da luz, da hibernação espacial, da gravidade artificial, das distâncias do espaço, das dimensões do espaço, da expansão do espaço, além dos buracos negros, dos buracos brancos ou dos buracos de minhoca, além da viagem para o futuro ou dos paradoxos, da relatividade do tempo, do efeito Doppler, do beaming relativístico, da frequência da luz, dos fótons de luz, além da antimatéria, além da matéria exótica, da matéria escura, da energia escura, dos planetas, dos satélites, das estrelas, das supernovas e dos quasares, além do disco de acreção, da fotosfera, do horizonte de eventos e da singularidade, além do Big Bang e do Big Crunch, além do universo e do multiverso. O que Interestelar nos ensina é uma lição que parece ser fácil de entender, mas na verdade é que nunca conseguiremos raciocinar completamente. O que Interestelar nos ensina é de que o tempo não para.